O que é uma lei complementar? E qual é a diferença da lei complementar para a lei ordinária? Elas são idênticas? Se não, quais as diferenças entre elas? Se você não sabe responder essas perguntas, eu te convido ao próximo vídeo do Resume Direito. O que é uma lei complementar? O que é uma lei ordinária? Bom, pessoal, esses nomes lei complementar, lei ordinária, estão sempre nos jornais. E por estarem sempre nos jornais, nós aqui do Resume Direito vamos explicar isso para vocês. Até porque esse é o objetivo do nosso canal. O objetivo do nosso canal Resume Direito é oportunizar que leigos conheçam nomenclaturas jurídicas para facilitar a sua convivência, para facilitar a sua absorção de informações nos noticiários, por exemplo, e para que seja facilitada ou facilitado o controle social das questões públicas. Porque se o adolescente, se o idoso leigo, se o adulto leigo conhece, se eles conhecem o que significa uma lei, a Constituição ou as nomenclaturas jurídicas, isso facilita em muito o seu controle em relação à administração pública. Porque, imagine, se todos os leigos soubessem todas as nomenclaturas, todas as questões constitucionais mais importantes, todos os seus direitos, bem como todos os seus deveres, nós viveríamos num país muito diferente. Então, o nosso objetivo nesse canal não é apresentar o Resume Direito, porque se você ainda não conhece o Resume Direito, eu te convido ao nosso vídeo de apresentação. Mas o nosso objetivo agora é diferenciar lei complementar de lei ordinária. Pessoal, a lei complementar, ela é aprovada pelo quórum de maioria absoluta nas duas casas em um único turno. Então, uma lei complementar é aprovada pelo quórum de maioria absoluta. Então, vamos pensar. Primeiro, o que é a maioria absoluta? É a metade mais um do número total de membros. Então, é o primeiro número superior à metade dos membros de uma determinada casa. Vamos imaginar o Senado Federal. O Senado Federal tem 81 senadores. Qual é a maioria absoluta? A maioria absoluta é aquela maioria insuperável. É o primeiro número superior à metade. Então, no Senado, a maioria absoluta são 41 senadores. A mesma lógica se aplica à Câmara dos Deputados, bem como a todas as casas legislativas. A maioria absoluta é sempre o primeiro número superior à metade. Ótimo. Então você já sabe que uma lei complementar ela é aprovada pelo quórum de maioria absoluta, que equivale a metade mais um dos membros da casa. E a lei ordinária? A lei ordinária é aprovada pelo quórum de maioria simples ou relativa. Qual a diferença de maioria simples ou relativa para a maioria absoluta? Ora, você já sabe que a maioria absoluta é o primeiro número superior à metade. É a metade mais um, levando em conta o número total de membros. E a maioria simples? A maioria simples é a metade dos presentes. Mas cuidado. A maioria simples, também chamada de maioria relativa, então são sinônimos. Se eu estou falando maioria simples ou maioria relativa, eu estou falando a mesma coisa. Se ela é a maioria dos presentes, então se tiverem, sei lá, 3 pessoas, a maioria simples vai ser 2, maioria dos presentes? Não, muito cuidado com isso. A maioria simples, para ser alcançada, ela exige que esteja presente, no mínimo, a maioria absoluta. A maioria absoluta é o quórum de instalação das deliberações legislativas. Veja, se não há presente maioria absoluta de membros, não há deliberação a ser feita. Então é preciso que esteja presente, no mínimo, a maioria absoluta para que, então, seja atingida ou buscada a maioria simples. Não entendi muito bem, Saulo. Pelo que eu vi, maioria absoluta é um número fixo. Então vamos pensar no Senado. 81 senadores, a maioria absoluta é o primeiro número superior à metade. Então são 41 membros. É fixo, isso não se altera. Não há nenhuma variação em relação a isso. A maioria simples ela se altera. Você já sabe que na maioria simples ou relativa, nós estamos buscando a maioria dos presentes. Mas desde que esteja presente, no mínimo, a maioria absoluta. Então vamos pensar. Para ter uma deliberação,
Para que seja alcançada, então, a maioria simples, é preciso que esteja presente, no mínimo, a maioria absoluta. Então, vamos imaginar no Senado, uma deliberação no Senado, no plenário, 41 membros, no mínimo, precisam estar presentes. Tudo bem, mas imaginemos que tem presente 41 membros. Qual é a maioria simples? 21. É o primeiro número superior à metade, levando em conta o número de presentes. Mas tem que estar presente, no mínimo, a maioria absoluta. Salve se tiverem presentes 50 senadores. Aí há uma variação, porque a maioria simples vai variar a depender da quantidade de gente presente. Se tiver presente 50, 26 membros comporão, então, a maioria simples naquela sessão. Tudo bem? Então você já entendeu que a maioria simples ela é a maioria dos presentes, desde que esteja presente no mínimo a maioria absoluta, e a maioria absoluta é aquela maioria insuperável, aquela maioria que não se pode superar, aquela maioria levando em conta o número total de membros. A lei complementar ela é aprovada com maioria absoluta, então é um procedimento um pouco mais difícil, e a maioria simples, que é a suficiente para aprovar uma lei ordinária. Tudo bem, mas essa é a única diferença entre elas? Não. Atenção, pessoal. Quando a Constituição quer que uma lei complementar seja criada, ela diz isso expressamente. Ela diz lá, nos termos de lei complementar, ou na forma de uma lei complementar, ou lei complementar criará, ou lei complementar instituirá. Então, quando a Constituição quer que seja criada uma lei complementar, ela pede. E quando a Constituição diz só nos termos da lei, na forma da lei, de acordo com a lei, se fala só lei pura, ela está se referindo à lei ordinária. Então fica muito mais fácil agora você entender. Se a Constituição menciona apenas na forma da lei, exige-se apenas a lei ordinária, ou busca-se apenas uma lei ordinária. Mas se a Constituição exige lei complementar, aí sim, você precisa editar uma lei complementar. A Constituição pede a lei complementar. E se ela diz tão somente lei, a lei ordinária ela é, então, suficiente. Tudo bem, pessoal? Há outras peculiaridades interessantes, mas mais aprofundadas sobre lei ordinária e lei complementar, mas isso é tarefa para os nossos próximos vídeos. Tudo bem? Então, eu me despeço e agradeço a audiência de vocês e mais do que isso, né? Se vocês quiserem que eu trate de algum tema específico que vocês têm dúvida, é só vocês colocarem nos comentários aqui embaixo ou no Instagram, no Facebook, enfim, nos nossos meios de comunicação do Resumo Direito. Tudo bem, pessoal? Um grande abraço, eu espero vocês no próximo vídeo.